Revisão, sexto ano, unidade 3, segundo bimestre, P1 de História. Crescente fértil. Então, o que seria o crescente fértil? Crescente fértil é uma região que vai do Egito até a Mesopotâmia. Essa região, se nós pegarmos o formato do território dela, ela é uma região que vai do Nordeste africano até o Oriente Médio. E essa região que vai do Nordeste africano até o Oriente Médio, ela tem o formato de uma lua crescente. Então, por isso que essa região se chama crescente. E o fértil é por conta dos rios que existem nessa região. O Nilo, que atravessa metade do continente africano, e o Tigre e o Eufrates, que estão lá no Oriente Médio. Então, o fértil é por conta destes dois rios. Desses três, perdão. Nilo, Tigre e Eufrates. Então, essa região é dado o nome de crescente fértil. Assim como a Itália tem o formato de uma bota, o crescente fértil tem o formato de uma lua. E tá tudo certo. Hieróglifos. Os hieróglifos, eles são mega importantes. O que são os hieróglifos? Os hieróglifos são desenhos que tinham representatividade. Ó, por exemplo, aqui eu estou desenhando rodinhas. É um patins. Que legal. É o carro, professor. Não, é o patins com rodas. É um carro com horas. Uma sopa. É que a gente vai pra escola mesmo. A gente vai pra casa e almoça. Aê, parabéns! Então aqui, ó, esse daqui é uma... Silêncio, silêncio, silêncio. Então aqui, esse daqui seria o meu hieróglifo, por exemplo. Eu desenhei um carro, coloquei aqui o horário de 12h20, que é o horário que eu saio da escola. Coloquei aqui a minha casa, representando ela, e aqui é um prato de comida. Então eu indo para minha casa, poder almoçar quando eu sair da escola. Esse era o objetivo dos hieróglifos. Eles eram desenhos que tinham representatividade de guerras, da cultura, da religião, do modo de vida, de tipo de trabalho, de às vezes até rotas comerciais. Então esses daqui eram os objetivos dos hieróglifos. Os hieróglifos, eles foram utilizados para poder reescrever a história mitológica dos egípcios, de suas crenças e de seus atos cotidianos. Então esse era o objetivo dos hieróglifos. Na prova, você vai ter que escrever o objetivo dos hieróglifos. Então você já sabe que são desenhos, pinturas que mostravam o modo de vida dos egípcios, desde a sua crença, a sua alimentação, o seu comércio, religião, modo de vida, costume, etc. Os faraós eles são muito importantes para nós entendermos a sociedade egípcia. Os faraós, eles acabam tendo aí um governo hereditário, ou seja, passado de pai para filho. Os faraós, de acordo com a sociedade egípcia, eles são reencarnações de... eu estava na dúvida se era Horus ou Osíris. Osíris é o pai, Horus é o filho. Então eles são reencarnação de Horus, filho de Osíris. Então, no caso, todos os faraós, eles são príncipes egípcios. Ok, até aqui, tranquilo? Os faraós, eles tinham um governo praticamente teocrático. Teo significa Deus e Kratos significa ali o modo de governo. Então, este governo ele era baseado em divindade. Praticamente o faraó, ele era como se fosse um deus sobre a terra. E quem é que questiona o poder de Deus? Ninguém. Então todos obedeciam por conta, alguns por medo, outros por respeito, outros por amor. Enfim. Deixa eu ver o que mais. Nada e ninguém possuía algo sobre o Egito. Vamos supor que a Heloísa ela morasse no Egito. A Heloísa tivesse uma porção de terra. A Heloísa ela vivesse sobre uma casa e a Heloísa ela tivesse um tipo de plantação. Tudo que está nas mãos da Heloísa era como se fosse um empréstimo dado por Faraó. Nada era da Heloísa e tudo era do Faraó.
Faraó apenas emprestava para que as pessoas pudessem utilizar. E o faraó depois cobrava impostos das pessoas que viviam sobre o Egito. Então a Heloísa, para poder ter essa porção de terra, tudo que ela plantava, ela deveria pagar impostos em prol da utilização destes recursos. Próximo. Depois nós temos a mumificação. Por que eles passavam lá a base da Virgínia para poder manter o corpo e tudo mais? Então eles faziam isso para quê? Eles acreditavam numa vida após a morte. Então todo o processo de embalsamento medicinal era para que o corpo dos faraós eles tivessem ali um maior tempo de durabilidade, se tornassem intactos. Nós vimos até aquele no vídeo nas aulas passadas que mostrou lá um rapazinho entrando lá sobre as pirâmides e tinha lá um túmulo lá, uma tumba lá de um faraó que tinha até mais cabelo que eu lá mostrado no vídeo, né? Então, por que isso acontecia? Este processo de mumificação, ele tinha como objetivo manter o mais alto padrão possível de integridade do corpo, para que o corpo não se deteriorasse, para que numa futura reencarnação o faraó ele tivesse ali o seu corpo bem preservado. Os faraós eles eram até guardados aí em tumbas com riquezas, com armas. Por quê? Para uma futura depois vida após a morte ele tivesse um recurso necessário para poder criar um grande exército. Alguma dúvida? E lembrando que as pirâmides elas tinham como objetivo ser cemitério dos faraós. Então as pirâmides elas tinham esse objetivo, guardar o corpo dos faraós. Próximo, o Nilo. O rio Nilo ele é considerado uma dádiva. O que é uma dádiva? Uma dádiva é um presente, como se fosse um milagre ali sobre o povo egípcio. O rio Nilo ele atravessa 50% do continente africano e atravessa praticamente quase todo o deserto do Saara. É normal ter água em deserto? Não é normal. Então o rio Nilo ele é praticamente um milagre, uma dádiva para os egípcios. Na prova você vai ter que citar aí dois motivos do que por que o rio Nilo ele é uma dádiva para os egípcios. Primeiro motivo, porque atravessa todo o deserto do Saara, então uma região muito seca com poucas chuvas, e o rio Nilo ele atravessa esse deserto, por isso que ele é considerado uma dádiva, um presente. O segundo motivo, por conta que o rio Nilo ele era muito utilizado com canais de irrigação, com barragens, com hidrovias, para utilizar ao máximo o curso d'água do rio. Exemplos, canais, para poder levar a água deste rio Nilo para outras regiões mais secas. Então fazia-se abertura sobre a terra. A gente chama isso hoje de transposição. Barragem, para que no período das muitas chuvas, da cheia, tivesse uma barragem para represar a água por um período maior, para utilização em períodos de estiagem, de vazante, de seca. E como hidrovia para poder se transportar tanto pessoas quanto produtos de uma área para outra dentro do território egípcio. Alguma dúvida? O reino de Cush. Lembrando que nós temos o reino do Egito e depois nós temos o território da Núbia, que está no tema 4. O território da Núbia, a população que vivia em Núbia é chamado de Cushita. Então o reino Cushita e também é considerado como reino dos faraós negros. Por que reino dos faraós negros? Os egípcios, eles têm uma tonalidade de pele um pouco mais clara, são morenos, semelhante aos muçulmanos, árabes. Já em Núbia, a tonalidade de pele ela era mais escura. Por isso que os cuxitas eles eram considerados como faraós negros. E lembrando que teve períodos onde que os cuxitas foram dominados pelos egípcios. É como se Mauá dominasse Santo André. É proximidade, é perto. Teve período que os egípcios foram dominados pelos cuxitas. Então os egípcios dominaram os cuxitas e os cuxitas também dominaram os egípcios. E vice-versa. Mauá dominando Santo André dominando Mauá. Por isso, justificava que quando os cuxitas estavam no poder,
eles utilizavam uma coroa com 2 serpentes. Porque o faraó negro, Cuxita, ele tinha 2 serpentes, onde que uma representava o reino de Cush e a outra serpente representava o império do Egito. Os cuxitas, eles têm uma característica cultural muito idêntica dos egípcios, por conta dessa proximidade. Então, existem pirâmides que estão sobre os 2 territórios. Eles acreditam também no processo de mumificação. Eles acreditam também em deuses antropomórficos, a exemplo do gato, que é um deus na cultura egípcia, ou homens com cabeça de águia, ou mesmo até homens personificados como deuses em sua forma 100%. Então, essa cultura ligada ao Império Egípcio também estava sobre o Império Cuxita, por conta dessa proximidade que ambos os impérios tiveram. Alguma dúvida? Tá difícil a compreensão? Não? Por último, sobre os cuxitas, nós estudamos sobre as Candaces. Poderia haver momentos em que o faraó ele acabasse morrendo sem deixar herdeiros. E, caso isso ocorresse, a esposa do faraó, se ela tivesse essas características que eu vou citar agora, um exemplo, se ela fosse forte no que eu falo, tipo de inteligência, se ela fosse persuasiva, o que é persuasão? Conseguisse ter o ato de convencer outras pessoas. A pessoa que ela consegue convencer outras pessoas, ela tem o dom de persuasão. Tem alguém que tem o dom de persuasão aqui? Consegue convencer outras pessoas. Minha mãe. Sua mãe? Minha mãe Então, essas características, se esta esposa do faraó tivesse, ela poderia assumir o trono na ausência de herdeiros. Quando ela assumisse o trono, ela não era chamada de faraônica, ela era chamada de Candace. E a maior Candace que existiu sobre o Império Cuxita foi a Cleópatra. Então, Cleópatra, ela teve um período que ela assumiu todo este grande império e levou a um crescimento aí desses territórios. Próximo tópico, último para a gente poder finalizar. De acordo com o filme que vocês assistiram, você vai ter que falar um pouquinho do papel de Moisés. Lembra sobre Moisés? Qual que é o papel de Moisés? Qual foi a atuação de Moisés sobre o Egito? Existiam uns escravos no Egito, um período onde que estes escravos foram os hebreus. Então, os hebreus, de acordo com a Bíblia, de acordo até com o filme que vocês assistiram, esses escravos hebreus, eles trabalhavam muito duro, eles tinham muito sofrimento, e Moisés, ele foi utilizado como líder destes escravos hebreus para libertá-los do Egito. Então, Moisés, ele acabou lançando até 10 pragas sobre o faraó, para tentar libertar o povo hebreu da escravidão sobre o Egito. Oi, irmã. Não queria, irmã. Aí eles jogam várias pragas. Sim. Mas ele foi atrás do Moisés para matar ele. Só que aí ele abriu o mar e aí fechou, ele morreu. Amém. Um abraço, gente. Acabou a revisão.